Olá, povo querido do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu achei por bem a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência lá com a Cabo Verde Linhas Aéreas, a TACV. Como é uma empresa que a gente não conhecia, foi a nossa primeira vez, o primeiro voo aí, a gente ouviu alguns comentários e aí a gente achou por bem fazer essa experiência e vir aqui contar para vocês como é que foi. E aí a gente chegou cedo lá no aeroporto, lá em Fortaleza. A gente pegou a fila lá, tava de certa forma até vaga. O atendimento lá no início foi muito bom. A gente não tem do que reclamar. Lá na hora do check-in, eles oferecem para você aquelas poltronas mais conforto, né? E aí os 100 primeiros que chegam lá querendo essa poltrona vão pagar 100 euros, certo? A gente deu uma olhada por cima lá nessa poltrona quando a gente estava no avião. Bom, eu não fui até lá ver porque tem uma construção divisória. O comissário, quando está recebendo, ele fica exatamente entre uma categoria e outra, né? Pelo menos nos dois trechos que a gente fez. E aí, no voo de Cabo Verde, da Ilha do Sal, pra cá, uma senhora que estava sentada perto da gente, ela se levantou e perguntou para algumas pessoas que estavam nas cadeiras da saída de emergência, né? Se elas tinham pago a mais por isso. E eu ouvi, ela perguntou, você pagou mais por estar nesse lugar? Você pagou por estar nesse lugar? Porque as cadeiras que estão na saída de emergência, elas não têm poltronas na frente. Então, a pessoa ganha mais espaço na frente. E aí ela pediu para a comissária para ir até mais na frente, que é a classe executiva, que eles chamam, para ver, né? Ela disse, eu não conheço, posso ir lá ver e tudo mais. Aí ela abriu, assim, a cortininha e essa passageira foi lá na frente. E aí ela até, quando ela voltou, ela falou com a amiga, olha, são 2 poltronas só e me parece ser bem mais confortável, né? Foi o que essa passageira, eu não fui lá ver, mas eu vi uma passageira levantando durante o voo, falando com algumas pessoas que estavam nesses locais de saída de emergência. Essas pessoas disseram que não pagaram mais por isso. Aí ela até brincou, disse, eu já sei agora, quando a próxima vez que eu for voar com a Cabo Verde, eu vou escolher os locais, as cadeiras nas fileiras 9 e 10, que é mais ou menos pode ser que seja mais ou menos os locais que tem a saída de emergência e tenha mais espaço. Mas eu não fui lá ver a classe executiva, não. Eu ouvi essa passageira indo lá e voltando, trazendo os comentários, mas eu não vi, não. Esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto que a gente queria falar, que é essa questão dos assentos, né? Olha, de verdade, não difere muito de aviões e aeronaves que a gente usa para esses voos comerciais aí no Brasil. O espaço é bem reduzido, tá? Eu até acredito até que pessoas mais avantajadas de corpo vão encontrar uma dificuldade grande lá de ficar sentado, inclusive, né? Porque o espaço entre uma poltrona e outra é bem pequeno, você fica bem em cima da outra pessoa e o espaço para as pernas também é bem reduzido, né? Aí, assim, só para deixar claro que, assim, um pouquinho antes, a gente chegou no aeroporto de Fortaleza com antecedência, porque as notícias que a gente tinha de quem estava viajando durante esses dias era que o aeroporto estava muito lotado. E o aeroporto de Fortaleza está passando por inúmeras reformas, então eles estão se acomodando a algumas coisas no aeroporto. Então a gente ficou com muito medo de juntar o grande fluxo de gente e o lance das reformas e a gente chegar no contexto caótico. Isso. Só que a gente chegou num contexto mais calmo, fizemos o safety bag, que é outra coisa que eu acho que vale a pena, que a gente estava no meio da correria, a gente acabou fazendo o seguro da bagagem lá no aeroporto quando foi fazer a gente pediu para envelopar as malas, né? Isso. Então, a gente fez o envelopamento das malas, despachou. A gente, quando foi para a sala de embarque, eles, na hora que a gente foi, não tinha liberado ainda, a gente demorou mais um pedacinho, depois a gente foi. Juntou o pessoal do voo da TAP, pessoal da Cabo Verde, enfim. Então foi intenso, mas fluiu.
E no que diz respeito a atraso, não foi um atraso que nenhum de nós não tenha pego em qualquer outro voo internacional que pode acontecer. Não foi um atraso. Pra vocês terem uma noção, a primeira vez que a gente veio para a Europa, a gente pegou um atraso de 8 horas. Tanto é que a gente foi para o aeroporto, a companhia aérea falou do atraso de 8 horas. Como a Isabel era muito pequenininha, a gente optou por não voltar para casa. Então, eles ofereceram uma noite, um pernoite no hotel. A gente foi até para o Marina Park. E aí, para vocês terem noção, a gente sofreu um atraso de 8 horas. Tanto é que a gente teria um dia em Lisboa, a gente praticamente não aproveitou nada de Lisboa da primeira vez que a gente veio por conta desse atraso. Exato. Então, em questão de atraso, houve um pequeno atraso, mas nada assim, meu Deus, tive que dormir no aeroporto, nada disso. Então, e também nada diferente de qualquer atraso que a gente já tenha passado por qualquer outra companhia aérea. E na questão do espaço, sim, é um espaço, você sente que ele é mais apertadinho, né? E nós fomos em 3 e quem vai com criança sofre um pouquinho mais, porque a criança, né, quer se ajeitar para dormir. A nossa filha, ela já tem 10 anos, né, então ela já é grandona. Mas tinha muita criança nesse voo, tinha muita família nesse voo. Tinha gente de idade, né, amor? Tinha gente de idade, tinha gente com criança, certo? Então, me pareceu que a procura, tanto é que nunca tinha ouvido falar desse voo, mas me parece que a procura tem aumentado, que as pessoas têm optado pela Cabo Verde, e nós vimos, sim, pessoas com crianças de colo, nós vimos, sim, pessoas idosas, nós vimos pessoas lá comentando que vieram fazer um trecho, né, Lisboa, Paris, muitas outras cidades optaram vir pela Cabo Verde, muita gente mesmo, então me parece que a companhia está tendo uma adesão grande. É porque um voo bem mais em conta, né? Em relação às concorrentes. E aí, serviço de bordo. Gente, comida boa, eu achei. Eu acho que é o ponto positivo, né? Assim, do voo. Não difere muito das outras empresas que a gente viajou no voo internacional. A comida é aquilo mesmo. Eu não tenho uma comidinha quente, né? Um prato quente. Achei bem servido. E aí vem um pãozinho, um requeijão. Primeira refeição veio um ovinho mexido com tomate, batata doce, né? Iogurte. Aí você tinha a opção de tomar café, o pãozinho, o creme cheese. Enfim, então, em termos de, por exemplo, da comida, foi muito bom, assim, eu gostei muito. Para quem, por exemplo, se você não quisesse comer doce ou pão, né? Você tinha lá o ovinho com tomate e tudo mais. Então, eles me pareceram bem cuidadosos com isso também. A segunda refeição foi o quê? Um café da manhã? Pequeno almoço. Foram 2 pequenos almoços. Que eles chamam de pequeno almoço. E no segundo pequeno almoço foi um quiche, acho que de espinafre, se eu não me engano. Com iogurte, com fruta. As frutas, uma delícia. Tava muito bem selecionado. As frutas, uma delícia. Teve fruta nos 2 pequenos almoços. Então, eles, em termos de alimentação, eles são bem cuidadosos. Eu gostei muito. O atendimento no voo também. O atendimento no voo, eles muito atenciosos. Não temos o que reclamar. O que a gente pedia, eles traziam, né? Só um detalhe. Tem... No primeiro trecho, como era de madrugada, né? A gente saiu de Fortaleza já 2 da manhã. Geralmente, voo... De madrugada as pessoas tendem a querer dormir, né? Passa a refeição, as pessoas tendem a dormir. Não teve muita turbulência no primeiro trecho. E o Daniel, que gosta de aviação e que pesquisa muito, como a aterragem, né? Como na hora da chegada, como foi... Muito tranquilo. Muito tranquilo, né? Excelente. A gente que mora em Fortaleza, quem vai para Fortaleza, né? Eu tenho família em Recife, quando vem para Fortaleza, meu Deus, para aterrissar em Fortaleza, é o avião batendo por causa do vento. E na Ilha do Sal, que foi onde a gente pousou, no primeiro trecho, né, para conexão, aterrissagem super tranquila. O aeroporto muito bonitinho, pelo menos a parte que a gente teve acesso, limpo, novo, né, amor? Ele é bem recente, ele não é antigo. A crítica que eu faria é que lá no setor a sala, né, de embarque, a temperatura é bem alta, sabe? É quente, eu achei.
Eu não. Em relação, inclusive, à parte de fora, Que eles têm uma parte aberta, acho que o pessoal que fuma isso tava lá mais tava bem agradável. o clima estava bem mais agradável do que dentro da sala de embarque. E aí, você está viajando para Lisboa, você está ali com um casaquinho, com uma coisa, você sente um pouco, né? Roupinha mais quente, Aí tudo você mais. sente bastante. Seria o ponto negativo, né? Mas é um Mas, ponto negativo bem. é, Tinha gente lá que talvez nem tivesse. É uma perspectiva muito pessoal. Talvez algumas pessoas nem tivessem exato. sentido a Se diferença. você fala, mas eu não gosto de viajar pela Cabo Verde porque tem a parada lá na Ilha do Sal, certo? Bem, às vezes o voo que você pega aí no Brasil para ir para fora, Estados Unidos, Europa, você vai ter que provavelmente cruzar aí por alguma outra capital do Brasil. E aí, sei lá, você pega um voo Fortaleza, Recife, Lisboa, Fortaleza, Manaus, Orlando. Orlando. Então, eu fico pensando, poxa, a gente acaba fazendo a mesma coisa que a gente faz aí no Brasil, que é transitar entre as capitais para poder ir para o destino final. Então, para mim, isso aí realmente não pesou, não. O engraçado é que a gente desce do avião, fica um pedacinho lá no aeroporto, E uns 40 minutos, eu acho 45 que a gente pegou o minutos, mesmo e aí a avião. gente volta para a mesma aeronave para poder fazer esse percurso agora para Lisboa. Outro detalhe é que foram 45 minutos de conexão, foi bem pouquinho. Foi o tempo de descer, ir no banheiro, se recompor, tomar uma água, tomar um café e a gente embarcar de novo. Eu não sei se esse tempo reduzido na conexão lá na Ilha do Sal, se foi por conta do pequeno atraso desse delayzinho que já tinha Exato, tido lá em Fortaleza. Eu É. esperava que a conexão fosse ser de pelo menos 1h30 e foi de 45 minutos, assim, foi bem tranquilo. Outra coisa engraçada é que na hora que se formou a fila para o embarque, para a gente vir para Lisboa, uma funcionária da companhia aérea, ela foi lá na fila e ela começou a pescar as pessoas que estavam com criança para que elas tivessem uma preferência, né? E a gente, como a Isabel já está grande no Ó, tá Brasil, ali a nossa criança. Ó. Tamanho da criança. e no Brasil não é comum, acho que a preferência com criança é quando a criança é de colo. E a Sim. gente nunca sugeriu ou nunca tomou a frente de ter preferência em lugar nenhum, né? Não. Nem viajando com ela. E aí, mesmo com crianças maiores, a funcionária lá da empresa, muito solícita, muito simpática, né? Foi. Diz, olha, podem passar, né? E como eu falei, tinha muita família, tinha muita criança no voo que a gente veio. E eu nunca tinha visto isso, né? Da gente Verdade. já com criança maior. E eu não sei se foi por uma estratégia para ganhar tempo, porque comumente quem está com criança é que demora um pouco mais a se acomodar, que tem bagagem, que tem que... tudo isso. Mas os funcionários da companhia, tanto lá em Fortaleza como na Ilha do Sal, fizeram um trabalho bem A gente feito, realmente assim. não tem do que reclamar. No segundo trecho tinha um comissário que ele vinha conversando com duas moças que estavam sentadas um pouco mais na frente da gente e elas, assim, ele conversa, nossa, você é de Aracaju e não sei o que e tal. Então ele estabeleceu uma conversa. E outro detalhe é que, pelo que eu entendi, a gente ficou bem pertinho do banheiro e na hora que estavam servindo a comida, essa passageira chegou, aí disse assim, eu tô tendo um problema no banheiro. Que eu entendi porque eu tava de olho no banheiro, porque eu tava só esperando o carrinho da refeição passar. E aí ele prontamente travou lá o carrinho, foi lá dentro, entrou no banheiro, resolveu e tal, lavou a mão, seguiu e continuou fazendo um atendimento. Então ele foi muito solícito também com esse problema que eu não entendi exatamente qual foi no banheiro. Ele prontamente foi lá, atendeu o pedido da passageira e tudo mais, e foi muito solícito também. E depois, já no finzinho do voo, outra coisa, eles muito criteriosos com a questão do cinto, da cadeira, Sim, segurança, né? da questão da acomodação de bagagem de mãos, né? No primeiro trecho, a gente chegou, a parte de cima da nossa poltrona não cabia mais nada. Eu fiquei, e agora? Aí a comissária disse, bote mais na frente, bote onde tiver espaço.
E aí depois eles foram orientando e pedindo, olha, por favor, você que tem um pouco mais de bagagem de mão, tenta colocar abaixo, né, do banco da frente para ceder espaço para quem ainda está embarcando. Então, eles também tiveram muito essa preocupação e muito criteriosos, questão dos protocolos de decolagem e aterrissagem, questão do cinto, da cadeira. Sim. Eles foram muito criteriosos com isso também. Quanto à questão lá do entretenimento a bordo, a gente estava com a criança, né? Para criança, ok, né? Eu acho que não faltou, assim. Eles só não oferecem o fone. Exato. Que uma passageira me arruma, faz favor, né? Me arruma, pode me arrumar um fone de ouvido? Aí a gente não oferece. A senhora pode usar o do celular lá, mas eu esqueci. Na lista de serviços diz lá que eles vendem o fone de ouvido, mas não tinha nem a opção de venda. Pelo menos eu não vi. Eu perguntei a alguém pedindo e eles disseram que não, que eles não disponibilizavam, que você poderia usar. Não tinha nenhuma, que o passageiro podia usar qualquer tipo de fone do telefone, podia então usar. leve seu fone. Então leve seu fone. Assim, para adulto, os filmes são geralmente filmes já mais antigos, uns filmes que a gente já assistiu. Eu vi, assim, de novo, vi Deadpool 2. Eu vi Deadpool 2, mas acho que tinha Clube da Luta, tinha uns filmes assim, realmente Tinha mais... De Volta para o Futuro. Tinha De Volta para o Futuro. Não tinha nada de Marvel, aí uma crítica que eu faço, não tinha Marvel. Tinha Deadpool 2. É Deadpool 2. É Deadpool 2. Ai, meu Deus. Presta atenção. Presta atenção, maluco. Mas assim, tá lá a telinha, você usa, né, dá pra assistir. Mas é basicamente isso, pra quem quer... Para quem tem um desprendimento de passar algumas horas viajando sem tanto conforto, assim, do que eu estou dizendo, sem tanto conforto assim, se você não tem problema, se você dorme em qualquer canto, você não tem problema de dormir em voos e tudo mais, e você quer economizar, você quer economizar um dinheiro para investir em outras coisas durante a sua viagem, a gente não teve problema, como eu falei, o atraso que teve não foi um atraso que teve que mandar todo mundo para hotel, que teve... Terminou que em Lisboa a gente chegou no horário mesmo. Exatamente. Previsto para chegar em Lisboa. A gente chegou em Lisboa no horário que estava sendo previsto. A conexão na Ilha do Sal foi muito tranquila. Foi. Muito tranquila. A estrutura do aeroporto lá, né, é bem agradável, eu vou dizer, muito mais bem assim, em termos de estrutura, como é novo, pode parecer mais agradável até que aeroportos em algumas capitais no Brasil. Sim. Questão da alimentação, eu gostei, né, para quem Dani, a gente gosta muito do café da manhã, das nossas refeições preferidas, então o horário do voo vai te proporcionar 2 cafés da manhã. Como eu falei, a procura me pareceu que está se popularizando, porque tinha muita família, tinha gente com criança, tinha gente de idade, tinha gente de todo tipo de perfil, né? E os funcionários, tanto em Fortaleza como na Ilha do Sal, prestaram um serviço satisfatório, adequado, né? Eu também gostei muito do atendimento lá na própria Ilha do Sal. Dos funcionários lá e dos crew members, né, do pessoal, dos comissários durante a viagem, muito criteriosos com a questão da segurança e muito solícitos. Se você apertava o botãozinho, eu apertei o botãozinho para pedir água, acho que uma vez, não demorou tanto, né, eles foram muito, muito atenciosos, né. Sabe uma curiosidade também, quando a gente chegou aqui em Lisboa, a gente não pegou o ônibus, né? Aquele ônibus que faz o trajeto da pista para a sala de desembarque. E foi das 2 vezes que a gente veio para Lisboa, a gente descia, pegava o ônibus e ia até o desembarque. Isso. Dessa vez veio o fingerzinho, o túnel. Foi. Aí uma diferença, né? Uma coisa interessante. Aí eu não sei se é verdade, eu vi uma passageira dizendo que todo voo da TAP... para quem vem da TAP sempre tem que pegar aquele ônibus e tudo mais. Eu acho que para pessoas idosas aí, né, o fim faz uma diferença, né? Olha aí a criança aqui. Oi. E aí, criança, sua opinião? Eu não gostei do café porque só tinha uma única opção que era ovo. E eu não gosto de ovo. Vem aqui, coloca aqui. Eu tenho que falar aqui perto? A única coisa que eu não gostei foi do café, porque não tinha outra opção, não tinha como você escolher.
E tu também tava dormindo, né? Eu tava dormindo. E você dormiu bastante. Você dormiu bastante. Eu dormi muito. E também só tinha ovo. E tinha as outras coisas que, tipo assim, não me agradavam muito, né? Porque eu sou chata pra comer. Ah, é? E aí fica porque Isabel não comeu porque ela tava com muito sono, ela realmente queria dormir. E é muito apertado também. Mas ela também é espaçosa pra dormir, tá, gente? Não é que eu sou Não espaçosa. é nada. Não é que eu sou espaçosa. É porque eu preciso de mais espaço pra dormir do que as pessoas em geral. Espaçosa. E aí, daqui pra mamãe. E aí, como a Isabel falou, questão do gosto alimentar dela, né? Pra mim e pro Daniel foi ótimo. A gente gostou muito do café da manhã. Mas a Isabel, tanto ela não se interessou muito pra comer porque ela tava com muito sono, e também porque não era coisas que agradavam ela, mas nada que como tinha muita criança, vi pais lá levando os lanchinhos e tudo mais. De um modo geral, gente, das outras vezes que a gente viajou, né, quando a gente foi para Orlando com a Isabel e tudo mais, eu lembro que a gente veio na porta do banheiro, vocês lembram? Lembro. Né? Então, a gente veio, teoricamente, num avião mais novo, numa viagem que, teoricamente, era muito mais confortável, e eu dormi tão pouco quanto... Porque tava bem perto do banheiro. Porque tava bem perto do banheiro, as pessoas faziam iam... barulho. Entendeu? Então, vai muito da perspectiva, vai muito do Lembra de fazer o check-in Mas quem e tem sono escolher... pesado dorme fácil. Quem tem sono pesado. É verdade, isso que eu. sua mãe falou no começo. Mas realmente é bom escolher bem o local que vai sentar, né? Pois é, a gente ficou nas fileiras 12, nos 2 trechos. Foi bom. Foi bom. Nós ficamos nas fileiras 12 nos 2 trechos. Mas é basicamente isso. Se você quer investir o dinheiro em outro aspecto da sua viagem, se você não tem o dinheiro para investir para vir pela TAP, por exemplo, que é a companhia aérea mais tradicional, né, que as pessoas comumente se vêm lá de Fortaleza. Se você dorme em qualquer canto, se você não tem grandes problemas com isso, e eu devo dizer que você querer dormir e comer determinadas coisas não é um problema, é uma questão de preferência. Sim. Então, dependendo das suas preferências, o voo dessa empresa que a gente veio, da Cabo Verde, é super possível. Super possível, viável. Resumindo, a gente viajaria de novo com a Cabo Verde? Eu viajaria, porque aí, falando do nosso caso, realmente você viajar de madrugada, e quem vem com criança é puxado demais. Puxa. Porque você passa o dia nas atividades de madrugada, você vai pegar um voo. E aí, o que a gente tinha em mente? Quando a gente chegasse em Lisboa, porque a gente ainda vai passar 2 dias aqui para depois seguir para Braga. Na verdade, só amanhã a gente vai passar aqui, né? É porque no dia 26... A gente Aí já segue viagem. É. Então, o que a gente tinha em mente? Que quando a gente chegasse, a gente ia descansar. E foi o que a gente fez. A gente chegou, a gente tomou banho, deixou as malas, pediu comida no quarto e passou a tarde descansando. Porque a gente tá aqui com essa cara de sono. dá pra se perceber da cara amassada de sono. E o tempo do vídeo, né, assim. Pois é, e aí, assim, é plenamente possível. Então, a gente tinha consciência de que quando a gente chegasse em Lisboa, a gente ia descansar. Mas confesso que eu até disse pro Daniel que se a gente fosse viajar para Braga ainda hoje, talvez eu não toparia. Porque eu já estaria no meu limite de cansaço, do limite de estar acordado e tudo mais. Porque vocês imaginam, eu vim no meio, a Isabel na janela e o Daniel no corredor. Então, tinha momentos que o Daniel botava o casaco aqui do lado e a Isabel botava o outro casaco e eu ficava assim, ó. Então, não tinha nem como fazer assim, pra dormir, porque não tinha condição. Mas teve uma hora que eu botei o negócio no teu ombro e tu deitou assim comigo. Foi. E aí começou a turbulência, aí eu não. Eu dormi nas 2 turbulências que a gente teve. Pois é, outra coisa, a Isabel é uma criança que ela viaja de avião desde muito cedo, então ela não tem problema com... Até hoje, graças a Deus, a gente nunca teve problema dela em avião. Não. Verdade. Então ela dorme, às vezes. Mas se prepare porque vai ter turbulência. Sim, a gente pegou muita turbulência da Ilha do Sal pra cá, pra Lisboa, pelo menos. Todas as vezes que a gente veio pra Portugal, a gente pegou turbulência. Mas é basicamente isso. Vai depender muito da perspectiva de cada um. Nós, a nossa família, né? A gente, de uma forma muito pessoal, a gente viajaria de novo, de verdade. Para finalizar, eu acho que algumas, sei lá, se a gente puder dar algumas sugestões para Cabo Verde,
para melhorar aí o serviço, por favor, troca essa aeronave. Muito apertada, Ela, gente. eu achei, assim, já é antiga, né? Não tem problema de segurança do voo, vai chegar, o voo vai, né? Você vai chegar ao seu destino, isso não é o problema. Mas achei o avião, a aeronave antiga, sei lá, ter banheiros exclusivos para as mulheres, né? Separação entre o banheiro masculino e banheiro feminino, isso aí faz diferença. Isabel quer falar. E no voo tinha a TVzinha, né? E tinham só 2 línguas, então eu tinha que assistir em inglês. Eu já entendo inglês, mas não tinha como colocar legenda também, né, era, mãe? Tão bilíngue. Pois é. A gente não tinha como Ah, colocar legenda. Eu assisto coisa legendada porque eu gosto. Mas não tinha essa opção. Não. Tinha legenda. Você gostaria que colocassem... Eu colocasse a legenda, eu colocasse em português, pelo menos o europeu. Porque o europeu também a gente entende, assim, mais simples, simplesmente, né? Mas seria melhor mudar isso também. Então, gente, é isso. Tá aí mais um vídeo pro nosso canal, querido. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa aí seu like e acompanhe a nossa viagem aí, os dias que a gente vai estar passando aqui Inscreve em no Portugal. canal também, Se inscreve tá? no canal da Bebel também, que eu vou colocar aqui o... Onde é? Aqui? Aqui. Aqui, ó. O link, o card, é? É os cards. cards. O cards, para que você acesse lá o canal da Bebel, que ela também vai estar postando, ok? Que Deus abençoe, tchau. Até o próximo vídeo.